Muito feliz de ver a família que eu amo. Deus abençoe. Obrigado pela sua visita. Obrigado a todos. Vamos ler Ruth, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Esses se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfá. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por mais essa manhã, onde nós podemos estar aqui cultuando ao Senhor, onde nós podemos, Senhor Deus, louvar, adorar o Teu nome e agora podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor esteja preparando os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós, que a gente possa receber do Senhor a bênção que enriquece, sem trazer dores, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui esse texto, ele é um texto lindo. Ele vai falar para nós a respeito da história de Noemi, da história de Ruth e também da história de Jesus. E eu acho maravilhoso porque quando a gente começa a ler aqui o texto de Ruth, a gente precisa entender um pouquinho do contexto, tá? Quando você vê o começo ali, fala, no dia em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Tá? Israel foi um povo que Deus tirou do Egito, ficaram 40 anos no deserto por causa da rebeldia do coração deles, e Deus agora levou eles para a terra prometida, onde eles conquistaram grandes coisas, eles se permaneceram fiéis àquilo que Deus tinha falado, e Deus foi dando vitória atrás de vitória. Isso porque Josué estava liderando. Quando Josué morre, Deus então deixa com que as pessoas, as suas tribos, estejam governando a área que cada uma recebeu por herança. Então as tribos, elas eram como se fossem pequenos povoados distantes um do outro. E quando Israel era afrontada por algum inimigo, Deus levantava uma pessoa para organizar todo o lado militar da nação, todo o lado espiritual da nação e trazer livramento. Então essa pessoa era chamada de juiz. E não era porque você tinha um juiz que o filho dele ia ser juiz também. Pelo contrário, eles não era uma monarquia que você tinha uma questão de descendência. Deus levantava conforme havia necessidade. E Deus levantava juízes porque o povo se esquecia de Deus e Deus mandava então uma nação contra Israel, e aí o povo se lembrava de Deus e Deus levantava um juiz e assim virava um ciclo vicioso. Então, quando a gente vem aqui na história, você vai ver que Ruth se passa no período onde Israel era governado por juízes e havia fome na terra. Ou seja, para Deus permitir que o povo estivesse passando por fome, o povo já estava afastado de Deus. E dentro dessa situação, Elimeleque vai sair da nação de Israel e vai para a nação dos Moabitas, uma nação estrangeira, uma nação onde o principado espiritual é maligno, não é uma nação que serve a Deus, mas ele vai para lá porque ele crê que indo para esta nação, Deus vai abençoar os celeiros dele, ele vai poder passar por essa fome e ele não vai ser atingido por ela, ele e a sua família. A gente leu aqui que Elimeleque vai morrer, Noemi e seus 2 filhos vão permanecer ali, vão continuar, os seus 2 filhos vão casar e os 2 filhos vão morrer. Então existem momentos na nossa vida onde a gente faz um planejamento do que a gente quer que aconteça,
mas as situações vão acontecer e a gente não tem controle sobre elas. E às vezes o plano que nós fizemos já foi por água abaixo. E aqui que está a bondade de Deus. Se eu fosse dar um título para essa ministração, é um Deus que muda destinos. Porque o destino aqui de Noemi era ficar triste, era ter agora 2 noras, ao qual ela mesma vai falar, podem ir embora. Meus filhos morreram e nenhum deles deixou filhos, então vocês estão livres. Então o destino dela seria ficar sozinha e ficar amargurada numa terra estrangeira sem qualquer tipo de ajuda. Mas Deus tinha algo para a vida de Noemi. E especificamente Deus tinha algo para fazer através de Ruth, que é nora de Noemi. Então quando a gente vai adiante, você vai ver lá no versículo 6, Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. E Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas outra vez, e Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Orfa aqui talvez se enquadraria no que o nosso presbítero falou, que disse que jamais abandonaria a esposa, assim que a sogra, e assim que a sogra fala, mas não dá, pode ir mesmo, fala, então tá bom, tchau. Agora Ruth permanece. E Noemi vai falar para ela, vai embora. E eu queria, se você não tem marcado na sua Bíblia essa passagem, eu queria que você marcasse, porque ela é uma declaração de amor que a gente tem que ter para Deus. É uma das melhores declarações que você vai encontrar na Bíblia. Ruth, capítulo 1, versículo 16, versículo 17. Ruth vai responder para ela, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Lindo isso. Porque ela fala, eu não quero ficar aqui, eu sei que a minha família mora aqui, eu sei desses deuses aqui, mas eu quero ir com você, o que você tem é melhor para mim. Então Deus proveu para Noemi uma mulher íntegra, uma mulher que era firme e que amava ela acima de tudo. E o que eu acho lindo aqui é porque nós somos como Ruth. Nós somos estrangeiros e nós conhecemos um Deus que Ele é o Deus de Israel, mas nós queremos seguir esse Deus. Nós queremos seguir Jesus. Ruth, para nós, ele é uma direção clara do que Deus espera que a gente faça, qual é o comportamento que nós devemos ter. Aonde você for, eu irei. Deus quer que a gente esteja apto para responder o chamado dele. Glória a Deus por isso. Sabe, quando você vai adiante, não quer dizer que Deus abençoou elas e elas ficaram ricas do nada e foi tudo 1000 maravilhas. E isso às vezes é uma falha que as pessoas ministram por aí, mas você vai ver aqui que elas vão passar por uma situação difícil.
Elas vão começar do zero. Elimeleque já tinha voltado para sua terra. A gente não sabe a situação que eles estavam vivendo, mas provavelmente era melhor do que a situação de agora, onde Ruth tinha que trabalhar. Então, quando você vai ali no capítulo 2, você vai ver que Ruth, ela vai procurar ajuda em um dos seus parentes. Mas Ruth, ela é estrangeira, ela é de Moabe. E a Bíblia fala para nós que quando um estrangeiro vai para o arraial de Israel, ele não tem direito a pegar as espigas. Abre, por favor, Levítico 23, versículo 22. Então ela estava na nação dela, tinha tudo disponível para ela, ela vai para Israel por amor ao Deus de Noemi, e ela vai começar a trabalhar na terra de Boaz, que é parente de Noemi, de Elimeleque, na verdade. E lá ela não pode pegar as coisas, ela não vai ser tratada como uma pessoa de casa. Ela vai entender que ela é estrangeira e que porque ela é estrangeira, ela não tem direito a pegar as coisas o melhor. Ela pode pegar apenas o resto, o que cai no chão. Porque eles seguem o que a Bíblia diz. Então, Levítico 23, versículo 22, é uma ordem que Deus está falando para os israelitas, que fala assim: quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, e não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Porque a visão que Deus está falando aqui é que Deus iria abençoar a nação com tanto poder, com tanta prosperidade, que até aquilo que sobrasse, aquilo que caísse no chão, ia servir para alimentar os estrangeiros. Ele iria servir para alimentar as pessoas que não teriam condições de vida. E quando Ruth volta, ela vai trabalhar como estrangeira. Ela vai estar ali no campo, pegando as espigas que caem no chão. Capítulo 2, versículo 2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, vai. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu que ela ia trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça e a quem ela pertence? E o capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Olha só que lindo isso. Porque, às vezes, a gente está numa situação que é desfavorável para nós, mas a nossa tendência natural é a gente pensar em desistir, às vezes, a gente se cobrir debaixo da coberta e falar: hoje eu não estou para o mundo, estou fora. Ruth vai ter uma postura diferente, ela vai trabalhar, ela vai adiante, ao ponto de que as pessoas que estão trabalhando ali vão falar: ela é trabalhadora. Ela é diferente. O homem, quando chega, o dono do local, Boaz, quando chega, fala: quem é aquela moça? Existem vários estrangeiros ali que estavam pegando as espigas, mas quem é aquela moça ali? Sabe, às vezes a gente acha que a gente trabalhar ninguém está vendo, mas Deus está vendo o nosso trabalho. Deus está vendo quando nós estamos numa dificuldade, mas em vez de reclamar, nós olhamos para a situação e sabemos que Deus tem algo melhor para fazer na nossa vida. E no momento certo, Deus vai honrar. No momento certo, alguém vai perguntar: quem é aquela pessoa que está trabalhando ali? E por causa do meu e do teu testemunho, as pessoas vão falar: aquele ali é trabalhador, aquele ali é trabalhadora.
Boaz então vai adiante e quando você vê nesse capítulo, você vai ver o seguinte, no versículo 15. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que elas recolham. Não a atrapalhem. Olha a provisão de Deus aqui. Se ela quiser pegar entre vocês, deixa que ela pegue entre vocês. E se ela não quiser, jogue no chão e vai jogando para abençoar ela. Deus vai usar das pessoas para te abençoar. Deus vai usar de situações para estar provendo na sua vida. Ruth aqui, ela estava trabalhando para conseguir o seu sustento, e a partir do momento onde Deus entra na história, ele começa a acrescentar. Veja que Deus não tirou ela do trabalho dela. Porque às vezes a gente acha que Deus vai estralar os dedos e Deus vai mudar o nosso trabalho. Não, calma. Deus vai fazer isso? Vai. Mas Deus vai começar a te abençoar e te honrar onde você está. E Ele vai começar a derramar sobre você. Você vai ver que do nada vai ter mais espigas. Às vezes você precisa ficar procurando, do nada as espigas vão começar a vir até você. Porque é o próprio Deus que está jogando elas para você. Existem então momentos na nossa vida em que a gente planeja as coisas deem certo, mas elas podem sair do controle. Nesses momentos Deus espera que a gente tome uma posição. Ruth poderia ter desistido, Ruth poderia ter deixado Noemi e seguido a sua vida, mas ela esperou em Deus e ela confiou em Deus apenas. E Deus começa então a honrar elas com pequenas coisas. Deus vai honrando ela. Existe aqui nos Estados Unidos uma história de um homem, o nome dele é Michael Orr, e ele é um jogador de NFL, de futebol americano, e a história dele é a seguinte: ele tinha 11 irmãos, ou seja, entre 12, o pai dele, infelizmente, vivia na prisão, foi morto na prisão, e a mãe dele era alcoólatra e também viciada em drogas. Se nós fôssemos olhar o destino dele que estava traçado à frente dele, você já consegue perceber que não vai ser dos melhores. E de fato ele vai repetir a primeira e a segunda série. As notas dele vão ser as piores possíveis. Até que um dia Deus muda a história desse homem. Um dia Deus faz com que um casal cristão adote ele. E esse casal vai prover todas as coisas para que ele possa crescer, para que ele possa se envolver. E esse jovem vai conseguir fazer uma faculdade, ele vai melhorar as notas dele, ele estava tirando F, ele vai começar a tirar A nas notas dele, e ele vai ser um dos melhores jogadores de futebol americano da história. Deus pode mudar. Quando Deus entra, o destino parece que está tratado, mas quando Deus entra na história, Deus pode mudar todo o nosso destino. Às vezes você pode olhar para a sua história e pode se perguntar, mas o que eu estou fazendo aqui? Deus é um Deus que entra com provisão. Deus vai mudar toda a história. Com Ruth não vai ser diferente. Deus vai entrar na história dela e vai transformar a história dele. Ruth capítulo 6, versículo 13 fala assim: Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou a sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que esse menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Deus pode colocar pessoas na sua vida que vão ser bênção, vão ser
prosperidade para você, vão ser pessoas que vão estar ali para te ajudar a ir para frente, vão te ajudar a crescer, vai te ajudar a enfrentar dificuldades. E se você não tiver ninguém, é o próprio Deus que vai estar fazendo essas coisas. É o próprio Deus que vai estar enchendo os seus celeiros fartamente. Ruth se alegrava com aquelas pequenas espigas e Deus tinha coisas grandes para ela. Você vai ver uma outra mulher com uma fé desse jeito. Mateus 15. E você vai entender o que Jesus quis dizer aqui. Os estrangeiros em Israel também eram chamados de cães. Para vocês terem uma ideia do contexto. Então, Mateus 15, versículo 22. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 21. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: manda ela embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Então Jesus se vira para aquela mulher e fala assim: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher então se aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, me ajuda. E Jesus responde: não é certo eu tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Essa mulher aqui, ela está pegando a história de Ruth e falando para Jesus: até as migalhas que caem no chão servem para alimento nosso. E Jesus entende e ele fala: a tua fé é grande. Ruth é uma mulher de fé e ela vai trazer na história, ela vai trazer um exemplo para as demais mulheres. E aquela decisão de Ruth, ela foi tão boa, tão impactante, que Mateus 1, versículo 6, versículo 5, diz assim: Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E aí você vai até a linhagem de Jesus. Deus honra Ruth e coloca ela na linhagem de Jesus. É Deus falando para nós que não importa de onde a gente veio, Ruth é uma estrangeira. Se Ele está conosco, Ele vai mudar a nossa história. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Convido o grupo de louvor aqui em cima. Porque às vezes a gente fica preocupado com o amanhã, a gente fica preocupado com aquilo que a gente está passando, mas nosso Deus é um Deus de mudar destino, Ele é um Deus de mudar aquilo que o mundo está determinando sobre a nossa vida. E eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você que às vezes fica triste, às vezes fica desanimado, ou às vezes fica perguntando: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo tempo que nós tivemos aqui nesta manhã. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós vemos a história que o Senhor mudou. Senhor Deus, nós vemos que Ruth foi uma mulher que o Senhor usou para trazer a nosso entendimento que o Senhor muda histórias.
Senhor, era uma pessoa que era estrangeira, de outra religião, mas que entendeu que o Senhor é o único Deus nessa terra, Senhor. Senhor Deus, muitas vezes nós somos como essa mulher estrangeira, Senhor Deus. Nós crescemos em outra religião, nós crescemos sabendo aquilo que é errado, mas nós tomamos uma decisão de te aceitar como único Senhor e Salvador. E nós declaramos, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Deus. E aonde o Senhor for, nós iremos, ao que o Senhor mandar, nós faremos. Porque o Senhor é aquele que tem em tuas mãos, Senhor Deus, palavras de vida. Aonde nós iremos se apenas o Senhor tem palavras de vida, Senhor? Senhor, nessa manhã eu quero orar sobre a vida dos meus irmãos, as minhas irmãs. Senhor, que às vezes, assim como Ruth, tinha um planejamento, Senhor, mas que as situações foram mudando ao longo dos anos e hoje não olham para o futuro com alegria, mas às vezes têm medo do que os espera, Senhor. Senhor, eu oro para que o Senhor seja com eles nessa manhã. Senhor, que o Senhor esteja colocando as mãos sobre cada uma deles, Senhor Deus, sobre cada uma das suas necessidades. Senhor, se existem coisas que foram feitas contra os meus irmãos, eu oro para que o Senhor esteja trazendo alívio, esteja trazendo um refrigério, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, se alguém aqui é perseguido, que o Senhor esteja entrando como um escudo na vida deles, nos seus trabalhos, nas suas casas, entre os seus familiares, em nome de Jesus. Senhor, que a tua poderosa mão seja conosco. E a tua palavra nos diz que o Senhor vai à nossa frente, Senhor, se nós te obedecermos, em nome de Jesus. Que a gente possa desfrutar da tua boa, perfeita e agradável vontade em nossa vida. Senhor Deus, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência, nós oramos também, pois nós cremos que o Senhor é poderoso, Senhor Deus, para guardá-los de todo mal, guardá-los, Senhor Deus, de todo ensino contrário nessas escolas, Senhor Deus, de toda amizade, Senhor Deus, que vem para levá-los para o mau caminho. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda os nossos filhos, guarda, Senhor Deus, a nossa família, guarda a nossa casa. Senhor, que se a nossa história está indo por um caminho que não é aquele que o Senhor tem para nós, que o Senhor estenda as tuas mãos e mude a nossa história, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.